Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales, tá? Que teorema é esse, né? Então, o Teorema de Tales, ele refere-se à relação proporcional que existe entre retas paralelas e retas transversais, que foi justamente o assunto da nossa última videoaula. Por isso que a gente deu uma revisada em retas paralelas e retas transversais, tá bom? Essa propriedade matemática foi desenvolvida pelo filósofo, astrônomo e matemático grego Tales de Mileto, em aproximadamente 650 anos antes de Cristo, a partir de observações da sombra de uma pirâmide. Tá? Conta a história que o comandante da região, né, a pessoa que era responsável, como se fosse o prefeito daquela região, queria saber se realmente Tales era tão inteligente quanto diziam. Então pediu que Tales lhe dissesse a altura, poderia ser até aproximada de uma pirâmide que tinha lá na região. E Tales, usando seus conhecimentos de matemática, tá? A partir de algumas observações que ele fez, ele percebeu que conseguiria calcular aquilo tranquilamente. Ele calculou a altura da pirâmide sem precisar subir na pirâmide, né? Sem precisar fazer nada, só observando a sombra de uma pirâmide, tá? Como é que o Tales fez isso? Né? Só para a gente poder ilustrar rapidamente aqui, a gente não vai se ater tanto a isso, não. Ora, tinha-se uma pirâmide, e Tales percebeu o seguinte: ele fincou no chão uma estaca de altura conhecida, e ele percebeu que quando o Sol estava a uma certa horário do dia, ela provocava uma sombra. Foi o que Tales fez? Ele esperou dar o mesmo horário do dia, do outro dia, pegou e calculou a sombra que a pirâmide gerava. Por semelhança de triângulos e por aplicação do teorema de Tales, ele conseguiu descobrir a altura dessa pirâmide. A gente não vai mostrar para vocês como é que ele fez isso propriamente em cálculo, que a gente vai deixar para falar sobre isso numa aula que a gente vai falar justamente sobre o teorema de Tales aplicado em triângulos, ok? O teorema de Tales, ele acabou aparecendo aqui. O seguinte enunciado fundamenta o teorema de Tales. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra. Vamos tentar traduzir isso para um português, né? Então, um conceito complementar da reta é o feixe, que basicamente é o conjunto de retas paralelas que nós já vimos na aula passada. Então vamos imaginar três retas paralelas, A, B e C, destacadas em um plano. Elas vão formar um feixe de retas paralelas. Caso uma quarta reta cruze as três, ela vai ser chamada de reta transversal. A gente tem aqui as retas R e ST, que são retas paralelas, e tem a reta V, que cruza elas, que é chamada de reta transversal. Então, o feixe de retas paralelas ele pode formar segmentos de reta congruentes sobre uma reta transversal. Nesse caso, o feixe também dá origem a segmentos congruentes em outras retas transversais. Na imagem abaixo, é possível observar um feixe de retas paralelas interceptado por duas retas transversais que deram origem a segmentos de reta. Então vamos traduzir aqui, né? Eu tenho as seguintes retas, A, B e C, são paralelas. Tenho duas transversais, R e R'. Repara que vai acontecer o quê? Ó? O ponto A é o ponto de encontro entre a reta R e a reta... Deixa eu só trocar aqui a cor, né, dessa coisa aqui. Trocar aqui a cor da caneta. Tá a mesma cor do slide e não faz muito sentido, né, do tom vermelho. Então olha só. Ponto A é o ponto de encontro entre a reta R transversal e a reta A que é paralela. O ponto B, ponto de encontro
entre a reta B e a transversal R. E o ponto C, ponto de encontro entre a reta C e a reta transversal R. Tá? Então, sabendo disso, repara que a gente tem um segmento AB e um segmento BC. Assim como a gente tem um segmento A', B' e um segmento B', C'. Então, as retas A, B e C são paralelas e as retas R e R' são transversais. O que a gente pode dizer, então, do Teorema de Tales? Se eu pegar essa medida aqui, AB, e dividir sobre BC, ela vai ter que ser igual à medida A', B' dividido por B', C'. Tá? Só isso. Laércio, consegui entender direito? Não, é muito confuso. Vamos fazer um exercício, né, para ver se a gente consegue clarear mais as ideias. Tem minha medida de x indicada na imagem. Então a gente tem aí, ó, a gente vai reparar que as retas R, S e T são paralelas e as retas U e V são transversais. Então o que a gente pode dizer? Que 2 sobre x é igual a 3 sobre 9. Só isso, tá? Repara que eu peguei o quê? Ó? Os pedaços do segmento formados pelas retas U com as paralelas e os pedaços de segmento formados pela reta V com as paralelas. A gente faz 1 pelos extremos. 3x é igual a 2 vezes 9. 3x igual a 18. X é igual a 18 dividido por 3. Logo a gente tem que x igual a 6. Com isso, a gente encontrou o valor de x, tá? Usando o Teorema de Tales. Determine a medida de x indicada na imagem usando o Teorema de Tales. Mesma coisa. A gente vai fazer, ó, 15 sobre 5 é igual a 20 sobre x. Tá? Vou fazer agora meio pelos extremos. A gente tem 15x é igual a 5 vezes 20. 15x é igual a 100. X é 100 dividido por 15. Ora, se a gente for fazer a divisão de 100 por 15, a gente tem como resultado o valor 6,66667. Aproximadamente 6,67. Ok? Laércio não deu exato. Pessoal, entendam, tá? O teorema ele é válido, mas nem sempre ele vai apresentar para a gente um resultado totalmente exato. Tá? A matemática em si ela não é exata. A gente tem a tendência errônea muitas vezes de quando encontrar um resultado com vírgula achar que está errado. E não, nem sempre, tá? Às vezes é até comum que você encontre medidas com casas decimais. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão da Mackenzie. Na figura sendo A paralela a B paralela a C, o valor de x é quanto? Mesma coisa, tá? A gente vai fazer então. Ah, lá, essa é 3 sobre 2. Não, tá? É 3 dividido por 4x mais 1, que é igual a 2, dividido por 3x. Sempre é o resultado das transversais. A gente faz 1 pelos extremos. 2 que multiplica 4x mais 1. 3 que multiplica 3x. 2 vezes 4, 8x. Mais 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3x, 9x. A gente vai ter 2 é igual a 9x. Aqui não é 8x positivo? Passa para esse lado, 8x negativo. 2 igual a x ou x igual a 2. Certo? Tranquilo, né? Show de bola. Então, galerinha, essa foi nossa aula de hoje. Tá? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para interagir com a gente. Tá? Lançar sua pergunta lá via WhatsApp no privado. E a gente se vê na nossa próxima aula. Fui!